seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal Mensagens e Caminhos Tarô. E no vídeo de hoje a gente vai trazer a verdade sobre os sentimentos e pensamentos dele ou dela sobre você, acerca de você, por você, enfim. A gente vai falar aqui sobre o que de fato, a gente vê nos sentimentos e pensamentos, a verdade sobre os sentimentos e pensamentos dessa pessoa. Gente, pode ser uma pessoa que você está junto nesse momento, ou que você está afastada ou afastado nesse momento. Portanto, pode ser alguém que você tem, um vínculo amoroso, tá ficando, paquerando, namorando, tá casada, tá casado, tá num caso de triângulo quarteto. Tudo isso é abarcado aqui, ok? Apenas vá, pescando, adaptando para a sua situação, para a sua realidade, aquilo que servir e solta para o universo aquilo que não servir, tá bom? Lembre-se que é uma tiragem coletiva, são muitas energias. Eu sempre trago múltiplas interpretações dentro daquilo que sai, obviamente. Então, o seu papel aí, pescando, pegando ali, colhendo aquilo que fizer sentido e descartando, soltando o que não fizer, tá bom? Caso uma opção escolhida não bata muito com a sua realidade, aí você vai pulando para as outras e vê se vai ressoando. Ou então você vai aí vendo os outros vídeos com essa temática semelhante. Recomendo que você escolha pelo menos 2 opções das 3, para caso uma não bata, você já pule para outra, tá bom? Vamos aqui falar das opções de pertinho. Já tá de perto, mas eu vou falar mais. Essa aqui é a carta da carta com um quartzo transparente. Essa aqui é a cruz com a ágata de fogo. E essa aqui é o quartzo rosa com o coração. Um coração com asas. Beleza, gente? Então pode estar escolhendo pelo cristal, pela carta, ou pelo nome, das cartinhas. Ágata de fogo, quartzo rosa, quartzo transparente, coração, cruz, a carta. Ok, escolha com calma, sem pressa nenhuma. E vamos aqui já começar por quem escolheu a primeira opção. Vamos lá, pessoal da primeira opção, vamos aqui trazer a verdade sobre os sentimentos e pensamentos dele ou dela. Pode ser aí uma pessoa que você tá junta nesse momento, tá tendo uma relação, tá ficando, paquerando. É um caso de triângulo, quarteto, namoro, casamento, tudo isso, gente. Ou então alguém que você tá afastado, terminou, enfim. Brigaram, estão afastados. Vá adaptando para sua situação, para sua realidade. Aqui eu vou trazendo várias interpretações para que você possa, ir pescando e pegando aquilo que fizer sentido. Vamos aqui embaralhar para trazer as energias da primeira opção e ver a verdade sobre os sentimentos e pensamentos dele ou dela. Adapte para o gênero também, seu e da pessoa. Vamos lá, baralho, qual é a verdade? Qual é a verdade sobre os sentimentos e pensamentos? Qual é a verdade? Gente, já vejo que a primeira opção, ela não é tão simples assim. A gente já começa aqui com uma energia complexa, porque é como se tivesse aqui um corte. É como se essa pessoa, ela achasse que essa aproximação, que uma aproximação ou que o encontro entre vocês está sendo cortado. Ah, Rosa, foi essa pessoa que cortou. Beleza, mas assim, é algo que essa pessoa está enxergando, Ela quer se aproximar, ela quer estar junto, quer viver momentos apaixonantes,
mas ela acha que precisa cortar ou que está sendo cortado isso. É como se fosse um ato assim meio que abrupto. Uma coisa meio assim, não, eu tinha que fazer isso. Então, se você tinha marcado algum encontro, essa pessoa estava faltando, ou assim, vocês estão planejando, saiba que essa pessoa está aqui assim pensando bastante, sentindo que vai ter que desmarcar ou cortar isso, porque é como se ela sentisse que, assim, é necessário que isso aconteça. Mas às vezes é um simbolismo, sabe? Não é necessariamente um encontro que é cortado, mas ela tem medo de se aproximar, né? Ela sente que ela precisa cortar essa aproximação rápida que estava acontecendo entre vocês. Para muitos casos, gente, a gente vê aqui muito uma energia de um desgaste que estava acontecendo já, não foi uma coisa de um dia para o outro, é um desgaste, uma coisa que estava ocorrendo lentamente, pouco a pouco. Para muitos casos, eu vejo muita situação de desavenças, atritos, discussões. Mas para outros casos é como se fosse assim, situações que foram ao longo do tempo desgastando e prejudicando o relacionamento de vocês, ou seja, pequenas situações, né, que foram acontecendo e desgastando a paixão, o amor, a aproximação. Então, de certa forma, ela sente que ela tinha que realizar aquele corte, né, que ela tá precisando ou que ela teve, né, para quem já tá afastado, ela teve que realizar aquele corte. Gente, de início eu já vejo alguns signos aqui. Vejo Touro, Virgem, Capricórnio, seja na Lua, Vênus, Ascendente, Sol, casa 7 ou casa 5 do mapa astral dessa pessoa. Qual é a verdade sobre esse sentimento e pensamento dele ou dela? Também tem Áries, Leão e Sagitário, viu? Na primeira opção. Os signos são só um adendo, caso não bata com essa pessoa ou com você, não tem problema nenhum. Gente, eu vejo que essa pessoa, na verdade, né, ela tem aqui ela tem pensamentos muito pessimistas, muito negativos. De certa forma, é como se essa pessoa estivesse enxergando as coisas de maneira muito deturpada, de maneira muito confusa, deturpada, ou seja, ela tá olhando assim para as coisas observando só o lado negativo, o ponto mais negativo. Digamos que aconteceu sim uma situação negativa, mas ela fica ali olhando mais para isso do que para as coisas boas, sabe? É como se fosse mais ou menos nesse sentido. E eu diria que ela tem, né, essa percepção de que tá difícil de se aproximar, de vocês estarem se aproximando. Que muitas coisas estão prejudicando o relacionamento. Verdade sobre sentimentos e pensamentos. Tem algo que está pesando e fazendo esse relacionamento ser difícil de ir para frente. Ficar difícil de seguir em frente. Algum peso, algo pesando, algo dificultando, seja para você, seja para essa pessoa. Para alguns casos é muito uma coisa de ciúme e possessividade. Para outros é uma questão de teimosia. De uma das partes, provavelmente a pessoa, né? Ser muito teimosa, ser muito cabeça dura, não enxergar, né, o seu lado, o próprio lado na história. Eita caramba. Ter uma personalidade forte, né? Provavelmente tem muitos casos aqui assim. Por isso que eu falei de pessimismo. Que a pessoa parece que tá olhando assim tudo de uma maneira pessimista. É como se ela fosse teimosa demais para seguir em frente. Eu vejo que essa pessoa tem sentimentos por você, só que ela é uma pessoa assim realmente muito teimosa. É como se ela não admitisse até que possui sentimentos. Mas além desses sentimentos, né, de paixão, eu vejo muito uma energia de sofrimento, peso na consciência.
Como se tivesse algo pesando aqui no vínculo, algo pesando no relacionamento. E essa pessoa tá um pouco ansiosa, um pouco ansioso com tudo isso. Então a gente vê sentimentos de paixão, vê sentimentos de sofrimento ao mesmo tempo. Eu diria que essa pessoa tá sofrendo porque ela quer entrar em contato com você, provavelmente na primeira opção. Tem pessoas que estão afastadas ou estão em iminência de se afastar. Aqui a gente vê uma energia dela querer se comunicar, dela querer falar com você, mas de ter uma dificuldade, né? Dela ser teimosa para ir atrás de você, de ser teimoso para ir estar mandando mensagem, né? Para estar se comunicando. Então tem muito essa coisa assim do tipo, eu quero falar, mas eu não consigo me abrir, não consigo ser transparente, ser 100% sincero, ser sincera com ela. Falta uma certa sinceridade, um certo dizer, né? Tudo que precisa ser dito. Mas ela sente que tem algo que atrapalha. Porque assim, Rosa, a pessoa não é assim, não é teimosa, não é possessiva. Então tem algo pesando e desgastando muito esse vínculo, porque assim, é como se ela achasse que tem algo pesando demais, né? Pode ser que tenha muitos casos de triângulo e quarteto aqui na primeira opção. Olha só, muitas energias, né? Muitas energias, cartas de dificuldade. Então é como se essa pessoa realmente enxergasse que tem muitos obstáculos, que tem muita dificuldade. E para quem assim, não é a pessoa que é teimosa, então tem alguma coisa aí acontecendo na vida da pessoa, porque ela acredita que tem algo que, sabe, tem um obstáculo enorme impedindo que ela se confesse ou que ela fale para você. O que precisa ser dito, o que precisa ser falado. É como se até às vezes na comunicação ela fosse um pouco fria, um pouco distante. Ela poderia ser um pouco mais afetuosa, afetuoso na comunicação, mas acaba passando uma frieza ao invés de passar aquilo que queria. Parece que não tem interesse, né? Como se não tivesse interessado em se comunicar, mas não é isso. Tem algo pesando na consciência, pesando na cabeça da pessoa, e é como se ela não conseguisse admitir. Então eu vejo que essa pessoa tem sentimentos aqui por você, mas tem muito peso também, né? Tem um sofrimento, tem algo assim que é complexo na primeira opção. Vamos lá. Qual é a verdade sobre os sentimentos e pensamentos da primeira opção? Qual é a verdade sobre os sentimentos e pensamentos da primeira opção? Essa pessoa te enxerga de uma forma, gente, muito bonita. Independente se você é mulher, se você é homem. Aqui essa pessoa tem uma percepção de que você é uma pessoa abundante, próspera, que tem muita coisa a ofertar, né? Aqui a gente vê a energia da imperatriz, então você é uma pessoa bonita, bela, interessante aos olhos dele, né? Aos olhos dela. Então essa pessoa tem uma admiração também, apesar da gente ter visto, né, muitos bloqueios, uma certa teimosia, essa pessoa também tem muita admiração por você. Tem uma percepção de admiração muito grande. Não, você tem uma energia muito feminina aqui, né? Então é como se a pessoa te visse como uma pessoa doce, meiga, receptiva, alguém que oferta amor, oferta calor, né? Emoções de uma forma doce. Aqui a gente vê a energia da Rainha de Copas. É como se você fosse alguém assim até mais evoluído, principalmente nas emoções. É como se a pessoa ela achasse assim, fulana é muito mais evoluída emocionalmente do que eu. Ela sabe se abrir para as situações, ela sabe ser uma pessoa mais meiga, mais doce. E eu não, eu tenho essa dificuldade de estar sabendo me libertar de algo e ser receptiva, ser receptivo e acreditar e ter fé, né? Então a pessoa tem meio que essa percepção, essa visão de você.
E olha, essa pessoa, apesar da gente ter visto muitas energias negativas aqui, é como se ela soubesse que vocês podem ainda vivenciar mais do que vocês vivem. Vocês estão no 9, vocês podem alcançar o 10. Mas é preciso esforço, né? É preciso que essa pessoa se levante, saia da cadeira, busque se esforçar em mostrar os sentimentos por você. Busque se esforçar em mostrar que ela quer lutar pelo relacionamento. E eu vejo que ela sabe disso, gente. Por isso que tá aparecendo aqui. Ela sabe que ela tem que se esforçar, que ela tem que se dedicar, que ela tem que ser alguém, né, que tem que demonstrar que quer mais. É como se a pessoa tivesse assim, não, eu quero mostrar isso, pode demorar, mas eu vou estar me esforçando para demonstrar tudo isso. É como se ela soubesse que falta, né, um certo esforço da própria parte. Nossa, gente. Engraçado, né? Muita energia também, assim, de criação de expectativas. É como se essa pessoa e você também tivessem criado muitas expectativas um com o outro. É óbvio que a gente sempre cria, né, expectativas sobre qualquer coisa, seja sobre pessoas, sobre situações, sobre coisas, objetos, né? E essa pessoa ela tinha aqui um sonho, né? Ela tem uma coisa assim com você de expectativa, de sonho, de desejos. Só que me parece que é aquela pessoa assim que ela sonha, sonha e não se levanta para realizar. Não se levanta para fazer, né? Fica sentada, fica só olhando aquilo que poderia ser e não vai atrás, não corre atrás dos objetivos, dos sonhos que tem com você. Isso acaba ficando meio que frustrante, né? Principalmente para você. Porque você tá ali alimentando aquele desejo e a pessoa tá ali, né? Parada, sem se mover. Eu vejo de certa forma que essa pessoa tá aqui dizendo, né? Eu sei que eu sou assim. Eu sei que eu sou uma pessoa que tem que se esforçar mais, que eu tenho que buscar uma criatividade para enfim, né, mudar o nosso relacionamento, me esforçar pelo relacionamento. Eu acho que eu tô tentando, mas a pessoa, tá? Eu acho que eu tô tentando, mas não tô conseguindo, né? Não tô conseguindo dar o meu melhor. Então é como se essa pessoa estivesse aqui dizendo que ela sabe de tudo isso, mas que ela não tá conseguindo dar o melhor, que ela não tá conseguindo se aproximar como deveria, que ela gosta, mas não consegue se esforçar. E, gente, como eu sempre digo, né? Aqui a gente fala sobre a percepção da pessoa, não sobre a verdade, né? Que às vezes sai uma coisa assim, poxa, Rosa, isso é muito injusto, né? Não é verdade isso. Acho que falta aí uma percepção diferente para a pessoa. É verdade. Tá bom, gente? Bom, vamos aqui tirar um conselho agora para vocês da espiritualidade. Esse aqui é o oráculo da deusa Atena. Deusa Atena. Que conselho podemos aqui oferecer para a primeira opção? Conselho para a primeira opção. Já vai deixando aí o joinha, o like. Persistir. Olha, tem algo na sua vida, seja num vínculo amoroso ou numa opinião, numa visão sua. Aqui o universo está dizendo para você persistir nas ideias, nas suas opiniões, até que aquilo que tem que ser compreendido, que tem que ser feito, assim o seja. Igualmente, escolho persistir em meus pontos de vista e opiniões já manifestados. Ou seja, gente, persistir não é persistir no erro, é persistir no seu ponto de vista, na sua visão, na sua ideia, dentro de uma situação. Então, se você acha que você está certa dentro dessa situação, persista na sua ideia, no seu ponto de vista, na sua percepção, tá bom? É um persistir nesse sentido. Ou então, não, Rosa, eu acho que tem a ver com uma outra área da minha vida, com a minha vida profissional. Beleza, é só pegar aí esse conselho e colocar na vida profissional, nos seus projetos e no que for aí que você sinta que isso se adapte. Então, vocês aqui da primeira opção, coloquem o seguinte nos comentários. Espiritualidade, eu escolho persistir. Espiritualidade, eu escolho persistir. Ok.
Não esqueça aí de deixar essa afirmação, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Se inscreva caso você ainda não seja inscrita ou inscrito aqui nessa egrégora de muita luz e amor do canal Mensagens e Caminhos Tarô. Vamos aqui embaralhar para a gente ir para a segunda opção. Vamos lá, pessoal da segunda opção, vamos aqui trazer a verdade sobre os sentimentos e pensamentos dele ou dela. Pode ser uma pessoa que você está junta nesse momento, ou que você está afastada, está afastado neste momento. Pode ser situação de triângulo, quarteto, namoro, casamento, ficante, paquera, tudo isso é abarcado aqui nas consultas. Basta que você vá adaptando, né, para a sua realidade, para a sua situação. Caso você sinta, ai Rosa, eu escolhi e não bateu, vai para as outras opções ou veja os outros vídeos que tem essa temática semelhante. Vamos lá. Vamos aqui começar. Segunda opção, energias da segunda opção, por gentileza. Vamos aqui trazer as energias da segunda opção. Qual é a verdade sobre os sentimentos e pensamentos dele ou dela em relação a você? Gente, a gente já começa aqui com uma energia de um certo desgaste, né? É como se tivesse alguma situação desgastando o vínculo, ou vocês mesmos, né? Algum tipo de discussão, algum tipo de atrito, desavença. Assim, eu vejo aqui de início já uma questão de afastamento geográfico para muitos casos. Eu sei, né, que tem gente que diz, Rosa, mas distância geográfica não é besteira, né? Mas assim, são pessoas e pessoas. Tem gente que consegue suportar, né, viver em países, estados diferentes, tem gente que não. Então, cada um tem seu, enfim, né, seu pensamento. Mas eu vejo que tem muitas pessoas na segunda opção com isso. Além disso, eu vejo que tem sim alguma situação que está afastando vocês, mesmo que simbolicamente. A gente está junto, mas assim, tem algo que está afastando, distanciando. Eu diria que é alguma situação de desgaste, né? Então, assim, é como se vocês estivessem se aproximando até de forma rápida, mas aconteceu algum tipo de problema e agora tá tendo esse desgaste. Então, assim, essa pessoa, ela já tá meio que pensando isso aqui, né? Pô, a gente tava seguindo até num ritmo tal e agora as coisas estão se distanciando. Parece que a gente está se distanciando um do outro. Isso aqui é um pensamento da pessoa. Penso que estamos nesse momento nos distanciando. Sinto que existem aqui desgastes, penso que existem muitos desgastes acontecendo e situações que estão impedindo a gente de se aproximar. Também tem uma energia muito ligada a segredos. É como se essa pessoa, ou você, né, ou vocês tivessem alguma coisa assim de segredos, de mistérios, e tivessem uma certa dificuldade de se abrir um para o outro. Ou essa pessoa mesmo tem essa dificuldade, né? Ela pensa assim, eu não consigo direito me abrir para fulana, me abrir para fulano. Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, é como se... Sabe quando a pessoa, ela tá ali quase para revelar algo ou para se confessar e ela vai e para e não faz? É como se ela fizesse isso, né? Então, é aqui como se tivesse uma energia de dificuldade de estar se abrindo emocionalmente. E até de estar sendo uma pessoa um pouco mais transparente. Isso aqui, gente, que eu tô falando, é o que a pessoa pensa, tá? Ela sabe que ela tem uma dificuldade de estar se abrindo, de estar se revelando, de se mostrar, de ser mais transparente. E como eu disse, ela pensa que tem alguma coisa aqui desgastando esse vínculo, esse relacionamento. É como se tivesse aqui um pensamento de que antes vocês tinham um calor, uma afinidade muito boa, mas que agora as coisas estão se desgastando. Então eu diria assim que a pessoa está um pouco, né,
pessimista nesse sentido, porque ela acha que as coisas estão se desgastando com o tempo e que vocês estão meio que se afastando um pouco um do outro, uma da outra, adapte para o gênero. Tem algo que essa pessoa ela quer te revelar, ela quer se abrir, quer falar para você, mas ela tem essa dificuldade aqui. Como se tivesse uma dificuldade até para ser otimista, sabe? Uma dificuldade para estar sendo otimista, para estar observando as coisas de outra forma, de outra maneira. Também tem muito caso aqui de triângulo e quarteto, viu? Na segunda opção. A segunda opção normalmente tem muitos casos diferentes, porque boa parte do público assiste segunda e primeira opção, né? Qual é a verdade sobre os sentimentos e pensamentos dele ou dela sobre você? Gente, signos. Eu já vejo aqui alguns signos de Aquário, Libra e Gêmeos, tá? Seja aí no signo solar, ascendente, Lua, Vênus, casa 7, casa 5 do mapa astral. Acho que é isso. Ascendente, não sei se eu tinha falado. Gente, eu vejo que essa pessoa, ela acredita, né, que não tá tendo muita paz, muita tranquilidade para vocês viverem esse relacionamento. Para alguns casos, tem algumas situações familiares também atrapalhando, né? Alguns problemas, alguns desgastes, situações familiares que podem estar atrapalhando o vínculo. É claro que isso não é o problema central, mas é uma coisa que a pessoa pensa. Eu acho que tem algumas situações atrapalhando o nosso vínculo, nossa relação. Mas óbvio que não é o centro, né, da situação. Olha, gente, para os casados, para as casadas, para o pessoal que está namorando há muito tempo, ou tá há muito tempo com a pessoa, independente do relacionamento, aqui também tem uma coisa, assim, de a relação ela ter se esfriado um pouquinho. Aqui tem uma coisa, assim, de que vocês tiveram uma relação, estão tendo uma relação, mas que ela foi se esfriando. E eu diria que para muitos casos foi esse esfriamento, esse distanciamento emocional um do outro, né? Porque, assim, o esfriamento, ele nada mais é do que uma distância emocional que acaba ocorrendo, né? Na minha visão, pelo menos. E acaba esfriando, assim, um lado começa a não se interessar mais pelo outro. Ou seja, falta o interesse e isso vai esfriando o relacionamento, né? Seja um desinteresse carnal, como um desinteresse pelo outro mesmo, pelo que a outra pessoa quer ou é. Então, assim, eu vejo que essa pessoa, ela tá pensando isso, né? Ela sente que o relacionamento de vocês tinha muito fogo, muita intensidade, mas que agora as coisas se esfriaram um pouco. Para alguns casos foi por conta de situações familiares, problemas. Ou isso foi acontecendo mesmo com o tempo. Também eu vejo que muito disso pode ter acontecido por conta de instabilidades emocionais. Eu diria que essa pessoa, ela sente que muitas vezes ela não tem o controle das próprias emoções, que muitas vezes ela se comporta de forma muito instável. Então, assim, essa pessoa tá reconhecendo aqui, né, que ela tem instabilidades. Então, assim, essa pessoa sente uma instabilidade emocional. Eu diria que muitas vezes essa pessoa, ela demonstrava muito afeto, muito carinho, e depois mudava, né, esfriava com você. Então, assim, ela sabe disso. Ela tem essa percepção. Tanto que tá bem, bem claro aqui pra mim que ela tem essa sensação de que as coisas oscilam muito entre vocês. Ela sente, ela pensa isso. Pro pessoal que nunca se relacionou um com o outro, mas é triângulo e quarteto, a gente vê tudo isso aqui que eu tô falando de esfriamento no casamento ou no namoro da pessoa, e ela querendo se aproximar de você, mas não tendo muita coragem, tá? Isso aqui é um adendo para esses casos. Muita...
Ah, gente, também tem energia de Áries, Leão e Sagitário, tá? Assim como na primeira opção. Áries, Leão, Sagitário, Libra, Aquário, Gêmeos. Lua, Ascendente, Vênus, Sol, casa 7, casa 5, tudo isso, tá? Eu vejo muita confusão na mente dessa pessoa, muitas incertezas, né? Então, assim, é uma pessoa que parece que ela pensa assim, na verdade ela tem até uma dificuldade para pensar direito sobre o que quer, né, com você. Aqui me parece alguém assim que tem muita instabilidade emocional, tá certo? Tem muita insegurança, muita instabilidade emocional e ela tá ciente disso. Tanto que a gente vê aqui muita oscilação emocional. É como se ela não soubesse nem direito o que sente, né, por você. Tem alguma coisa abalando muito os sentimentos e a mente dessa pessoa, um desgaste, uma situação, um esfriamento. Eu diria assim, que essa pessoa ela tem tem sentimentos por você, mas eles são muito oscilantes, são muito confusos, são muito assim nebulosos, sabe? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Então falta aí um trabalho de autoconhecimento nessa pessoa. Tarô, vamos lá. Qual é a verdade sobre os sentimentos e pensamentos dele ou dela? Qual é a verdade sobre os sentimentos e pensamentos dele por você? Da segunda opção. Mas olha só, gente, eu vejo que essa pessoa ela tem muita admiração por você pela sua intensidade, pelo seu jeito de ser, pelo seu empoderamento, seja você mulher, seja você homem. Aqui tem muito uma coisa de empoderar, né? A pessoa te vê como alguém que é forte, que é empoderada, empoderado, que é determinado, que não baixa a cabeça, né? Então, assim, a pessoa tem uma percepção muito boa, tem pensamentos muito bons de você, tem uma admiração. E também te acha uma pessoa muito atraente no quesito carnal, no quesito sexual. Tem muitos casos de triângulo e quarteto aqui, gente, na segunda opção, tá bom? Porque eu vejo assim que a pessoa ela fica muito indecisa entre duas pessoas. Para quem sabe que já tá vivendo isso, para quem vive isso, né? Tem muito aqui essa coisa assim. Eu vejo que são duas pessoas completamente diferentes. Essa pessoa e a outra pessoa que esse ser de luz está envolvido. São pessoas muito diferentes, muito diferentes. Rosa, no meu caso não é triângulo, mas a pessoa está muito apegada a um outro relacionamento, a um passado. Pode ser? Pode. Por quê? Porque eu vejo também frustração aqui. Eu vejo que a pessoa se frustrou muito. Ela teve muita decepção, teve muito leite derramado aqui, a pessoa chorando, a pessoa se lamentando pelo que vivenciou, né? E se você tá afastada, tá afastado dele, essa pessoa tá lamentando por ter perdido você. Por ter perdido uma pessoa tão forte, né? Tão poderosa, tão bonita. Tem uma energia de beleza aqui na segunda opção, de empoderamento muito forte. Então, por isso que eu tô batendo muito a tecla nisso. Então, a pessoa ela se lamenta para quem tá afastado por conta disso. Ela se lamenta desse afastamento, se lamenta de ter perdido você, de ter sido uma pessoa muito instável emocionalmente, de ter deixado a relação, né, esfriar para muitos casos. Tem uma energia de ainda lamentar, gente, mesmo que a pessoa esteja afastada de você, de ainda ter uma lamentação, de ainda ficar triste, chateado pelo que perdeu, né? E até pelo caminho escolhido. Digamos que essa pessoa, Rosa, o meu caso não é triângulo e tal, mas assim, a pessoa terminou comigo, ficou com a outra, uma outra pessoa, um outro ser de luz, uma outra pessoa, enfim. Eu sinto lhe dizer. Sinto não, né? Não sei, não sei. Mas eu digo assim, eu sinto pela pessoa, né? Porque ela se decepcionou pela escolha que ela fez, pelo caminho que ela escolheu. Então, assim, ela tem uma frustração, né? Se for o seu caso. Se ela trocou você por uma outra pessoa. Trocou, né? Uma palavra tão feia, gente, me desculpe. Porque pessoas não são trocáveis para início de conversa, né? Vocês não são objetos para serem trocados, me perdoe. Mas, assim, a pessoa, né, terminou uma relação com você, começou com outra pessoa, a pessoa se arrepende aqui disso, tá? Se arrepende profundamente disso. Ai. Uhum. E até hoje tá tentando superar, gente. Então também eu vejo que tem muita gente tentando aqui
pensando em pessoas que se relacionaram e tiveram essa situação, né, da pessoa estar com uma e ter terminado com você por conta dessa outra pessoa. Então, assim, eu vejo que a pessoa até hoje está tentando superar tudo que aconteceu, tudo que perdeu, toda a oscilação emocional. Acho que é por isso que essa pessoa está muito oscilante aqui, porque ela ainda guarda sentimentos por você e ela se arrepende de ter deixado a relação para trás, se arrepende do que perdeu. Então, a segunda opção tá bem assim, nesses casos, né, mais complexos. Então, assim, Rosa, não, meu caso foi super tranquilão, foi super bom, né, super positivo. Então, gente, vão para as outras opções, porque a segunda tá mais complexa, tá bom? Eu vou tirar agora um conselho para vocês. Espiritualidade traz aqui um conselho para a segunda opção. O que podemos aqui trazer, aconselhar para quem escolheu esta opção da cruz com a ágata de fogo? Cruz com a ágata de fogo. Conselho para a segunda opção. Flexibilizar. Eita, gente, não me agridam. Gente, essa carta da flexibilização, ela fala o seguinte, né? A minha escolha nesse momento é não agir de forma, né, olho por olho, dente por dente. Reconheço que o desafio é sair do meu sistema de crenças e receber a opinião do outro num lugar de valor. Tá, para alguns casos, né, pode ser assim, que a pessoa esteja sendo muito inflexível, você esteja sendo muito flexível com alguém na sua vida ou com alguma situação, não esteja entendendo, né, o comportamento do outro. Mas assim, não entendam isso de forma nenhuma como submissão, né? Tipo, não, então eu tenho que abaixar a cabeça pra pessoa ruim, pra pessoa que fez coisa ruim pra mim. Não, jamais. Mas assim, não se feche a ponto de não ouvir, sabe? Às vezes a outra pessoa mal fala e a gente já se fecha. E eu não tô falando de vínculo amoroso aqui, não. Eu tô falando de qualquer coisa, de ideologias, de pensamentos, de crenças, às vezes projetos, família, gente. Às vezes, assim, é preciso que você abra, né, um pouco sua cabeça para um pensamento divergente, para algo diferente. Então, aqui o universo, a espiritualidade está pedindo, né, que você faça isso. E às vezes essa flexibilidade também é para algo diferente do que você está acostumado. Então, assim, para mim isso daí nunca vai dar certo. Essa situação, esse projeto nunca vai dar. Quem disse? Nunca vai dar se você não der uma chance para esse projeto, para esse plano. Então, assim, tente ser flexível. Pelo menos aí nos próximos dias, tá bom? Vão adaptando para a realidade de vocês. Vocês sabem que é uma tiragem coletiva. Então, vocês que escolheram aqui a segunda opção, coloquem o seguinte nos comentários. Espiritualidade. Eu vejo as coisas de outra forma. Espiritualidade. Eu vejo as coisas de outra forma. E sendo bem sincera, gente, essa carta, ela bate muito para quem tem personalidade forte, né? Às vezes as pessoas de personalidade forte são um pouco inflexíveis. Então a pessoa tem que estar sempre ali, né? Buscando, assim, tentar se abrir um pouco mais, mudar um pouco o ponto de vista. A pessoa pode ser super empática, mas às vezes ela é um pouco inflexível. Quem tem muito fogo no mapa, quem tem muito terra, e até ar, gente, porque às vezes a pessoa que tem muita energia de ar, ela acha que sabe tudo, né? Que ela é a pessoa que sabe tudo e ninguém tá acima dela, né? Da razão. Mas é interessante ter um pouco dessa sabedoria. Gente, vamos aqui para terceira e última opção. Não esquece do joinha, não esquece da inscrição. Bora lá! Vamos lá, pessoal, da terceira e última opção, cartinha do coração com o quartzo rosa. Vamos aqui trazer a verdade sobre os sentimentos e pensamentos dele ou dela. Vamos aqui, embaralhar. Vamos lá, pode ser alguém que você tá junto nesse momento, que você está afastada, afastado, só ir adaptando para sua realidade, tá bom? Caso você sinta, Rosa, eu escolhi a terceira e não bateu, então vá para as outras opções ou veja os vídeos com esse tema semelhante. Vamos lá, não force nada, né? Uma tiragem coletiva, às vezes vai bater, às vezes não, é assim mesmo.
Energia da terceira opção, vamos lá. Qual é a verdade sobre os sentimentos e pensamentos dele por você, dele ou dela? Adapte para o gênero. Ai, gente, já vejo um sofrimento, um peso, né? Para alguns casos pode ser um sofrimento mesmo, para outros eu vejo que é realmente um peso na consciência, uma culpa. É como se houvesse aqui uma certa culpa, um peso por ter feito algo para você, né? Um peso na consciência, um peso no coração, vamos ver. Assim, é como se a pessoa achasse que tem alguma coisa dificultando, sacrificando e impedindo para que ela vá na sua direção. É como se essa pessoa meio que achasse assim, eu tenho que enfrentar muitas coisas para poder estar junto, estar junta dele. Mas eu não sei se eu consigo, não sei se eu consigo superar todos esses obstáculos, se eu não sei se eu consigo passar por cima de algumas coisas, sacrificar algumas coisas. Tem uma energia do sacrifício, né, aqui com a energia da cruz. Então é como se a pessoa ela pensasse assim, eu gosto muito, tenho uma paixão muito grande por fulano, por fulana, mas tem algo assim que a gente precisa passar por cima para poder dar certo, ou pra gente ficar junto, pra gente retomar. É, para alguns casos eu vejo que um grande problema é a teimosia. Seja dele, seja sua, dela, sua. Aqui tem uma energia de teimosia, de personalidade forte, ou então assim de cabeça dura, às vezes da pessoa ela não compreender o outro lado, mas para os outros casos, né, Rosa, não é o meu caso. Eu diria que realmente tem um peso, tem alguma coisa que dificulta vocês. Porque assim, me parece muito que a pessoa tá pensando assim, pô, eu já saí de uma situação que me pesava e que me prendia. E agora eu tô indo na direção de uma coisa que é difícil também. Isso aqui principalmente para quem tá ficando, conhecendo a pessoa ou tá em triângulo e quarteto, porque a pessoa sente que ela tá saindo de uma coisa que era difícil para enfrentar outra coisa muito difícil também, sabe? Então tem muito esse pensamento aqui, esse sentimento dele, esse sentimento dela. O sentimento de que existem coisas pesando e dificultando o relacionamento. Meio que nesse sentido. É. Tá bem diferente a terceira opção, né? Porque aqui na terceira eu já vejo algumas situações também de problemas financeiros. Sabe aquele sentimento meio de inferioridade que a pessoa pode sentir? Tem alguns casos aqui na terceira opção disso. Para outros tem muito uma coisa assim de desequilíbrio financeiro que tá atrapalhando, tá pesando. Claro que, gente, é a visão da pessoa. Isso não significa que não, ela tá certa. Não, não é isso. Mas é a visão da pessoa, né? Sobre a situação. Então, assim, eu vejo que de cara a gente vê pensamentos e sentimentos aqui de culpa, de peso, da pessoa ela querer se aproximar de você, querer estar próxima, junto de você, seja vocês juntos ou afastados, mas ela sentir que tem que abdicar ou deixar para trás alguma coisa para que isso aconteça. Vamos lá, vamos continuar. A verdade sobre sentimentos e pensamentos dele ou dela por você, da terceira opção. Muitas energias de touro, virgem e capricórnio, seja no sol, lua, ascendente, Vênus, casa 7 ou casa 5 do mapa astral. Aqui a gente vê também muitas situações de triângulo e quarteto na terceira opção. Ou então da pessoa ela tá em dúvida sobre algo. Ela precisar tomar uma decisão, precisar escolher um caminho, sabe? Tomar um caminho, tomar uma decisão e agir. Mas ela tem uma dúvida, tem algo que deixa ela em dúvida se ela deve escolher um caminho com você ou não. Então a gente vê dúvidas, escolhas, decisões difíceis na visão dessa pessoa, no pensamento dessa pessoa. Mas assim, gente, tem muito a ver também, eu diria que a terceira opção lembra um pouquinho a segunda por conta da oscilação emocional.
Eu diria que essa pessoa tem um desequilíbrio aqui, às vezes ela age como uma pessoa assim muito emocionada e depois ela muda. Então aqui tem uma questão assim de oscilação, de mudanças no emocional, né? A pessoa mudar às vezes o que sente, e ela também tem uma dificuldade para dar as costas para uma situação que já deveria ter deixado há muito tempo. É como se ela quisesse o reconhecimento de algo que fez ou deixou de fazer para você e ela não ganhou. Então assim, são sentimentos às vezes um pouco de teimosia, de oscilação. Ela precisando tomar uma decisão e não toma. Vamos lá. Verdade sobre os sentimentos e pensamentos dele ou dela. Aqui também tem uma questão, gente, da pessoa, às vezes, ela sentir que vocês têm muita dificuldade de se comunicar. Dificuldade de se comunicar, que eu digo assim, às vezes você fala uma coisa, ela entende outra, vice-versa. A comunicação oscila muito, fica muito instável. Mas para outros casos, eu vejo assim que a pessoa tem uma dúvida se de fato volta a se comunicar com você, se permanece comunicando com você ou não. Ou se já é o fim, se termina. Então aqui tem um pensamento, né, de dúvida. Será que eu termino essa comunicação ou eu volto a falar? Será que a gente ainda vale a pena insistir? Será que eu ainda vou ser feliz com essa pessoa ou não? Que tem muito uma oscilação emocional, né? Não me parece ter muitos casos de relacionamentos de começo, assim, bem comecinho aqui na terceira. Porque aqui já tem casos muito intensos, né, de oscilações e tudo mais. Na verdade, o vídeo de hoje, no geral, tá bem assim. Parece que tá falando mais de relacionamentos de muito tempo, né? Não são tão de comecinho. Porque aqui tem uma coisa de comunicação, né? De dificuldade de compreensão, de revelar. Essa pessoa sente uma grande dificuldade de estar falando pra você algo, de estar sendo mais... Esqueci o nome, mas assim, sabe quando a pessoa tem dificuldade de ter uma rotina de comunicação, de falar com você de forma rotineira? E isso aqui ela tem essa dificuldade porque ela tá em dúvida. Ela tá em dúvida. Ela não tem certeza, gente. Não tem certeza. Principalmente se for uma questão de triângulo e quarteto. Ela não tem certeza se ela quer de fato investir nesse relacionamento com você e deixar a família pra trás, tá? Principalmente o pessoal de triângulo e quarteto. Saibam disso. Ela não tem certeza se deve investir mesmo. Ela não sabe se consegue de fato abdicar de tudo que construiu para investir numa relação com você. Ela não tem certeza. Aqui me fala muito dela querer ainda se comunicar, né? Ela pensar em se comunicar com você, mas ficar ali oscilando, ficar ali meio nessa indecisão, nesse não vai, vai, não vai. Ela tá aqui super em cima do muro, gente. E pro pessoal de ficante paquera, eu diria algo semelhante também, tá? Porque assim, eu vejo que essa pessoa, ela, poxa, mas e se eu escolher ficar com fulana, com fulano de forma sólida? Não sei se eu tenho essa determinação para enfrentar um relacionamento sólido, um relacionamento concreto e tudo mais. Então, assim, tem muito essa questão, né? Vamos ver mais. Qual é a verdade sobre os sentimentos e pensamentos dele ou dela? Vamos ver com o tarô. Que tem um apego, né, ao passado muito grande. Seja um passado com você ou um passado que essa pessoa vivenciou. Não consegue deixar para trás algumas coisas. Tem o sentimento de nostalgia aqui com relação a você, né? Nossa, gente, é um apego muito grande ao passado, muito grande. Sabe aquela pessoa assim que parece que não consegue deixar o passado pra trás, principalmente se for triângulo, quarteto, ou até o pessoal assim de ficante, paquera, namoro e tem uma situação do passado que perturba? Tem muita essa situação aqui. Muita essa situação. Eu diria que essa pessoa ela tem paixão por você, mas assim, tem coisas que são muito mal. Parece que a pessoa não sabe lidar emocionalmente com algumas coisas, não lida muito bem.
Ela se apega facilmente e fica perturbada com um peso, uma culpa do passado, arrependimentos, sabe? Isso a gente já viu desde o início, né? Tem algum arrependimento, algum peso, uma culpa no passado aqui latente e que tá atrapalhando o relacionamento. Uma culpa, uma consciência pesada. Ela tem um apego muito grande a você. Para quem tá afastado, gente, eu vejo que essa pessoa, ela tá muito enrolada aqui para estar querendo se comunicar. Ela pensa em se comunicar, mas ela fica ali com peso na consciência, fica com medo, sabe? Tem o sentimento de culpa, de novo, assim, tem essa energia aqui muito forte. Ela tem esse desejo, né, esse pensamento de, não, quero falar com fulana, quero falar com fulano, mas ela fica ali, assim, tem algo que prende, né, que dificulta, emocionalmente falando. Muita ansiedade, gente. Se a pessoa é muito ansiosa, se essa pessoa fez algo ruim pra você, a gente tá vendo aqui muito arrependimento, muita culpa, sentimentos muito conflitantes, peso, assim, uma pessoa muito ansiosa. Às vezes ela age sem pensar. Sendo bem sincera, às vezes, assim, se essa pessoa agiu de forma negativa e até de forma egoísta com você, ela tá aqui com muito peso na consciência, muito peso. Eu não diria que é uma pessoa que sofre, mas que ela sofre no sentido, assim, de ficar triste. Mas ela tem um arrependimento, sabe? De eu não deveria ter agido assim com fulana. Não deveria ter agido assim com fulano. Se arrepende muito. E tem coisas que ela gostaria de esclarecer pra você sobre o passado de vocês. Mas ela não... Eu diria assim que é uma pessoa que não tem muita coragem. Principalmente se for alguém que tá afastado de você há muito tempo, tá? Gente, não... Assim, pra quem tá junto... Tem algumas coisas aqui complicadas, né, pra vocês lidarem, porque essa pessoa tá com sentimentos bem complicados, bem complexos. Mas pra quem tá afastado, eu vejo uma dificuldade também pra pessoa tá pensando em se aproximar, em recomeçar. Porque ela não tá aqui muito apta, né? Ela pensa que não tá muito apta a abdicar de um sofrimento. Ou abdicar de alguma situação que pode levá-la a um sofrimento, entende? Ela não tá preparada pra abdicar de algo e chegar lá e é um sofrimento, sabe? Muita questão assim de sacrifício que ela tinha que fazer. E ela não sabe se tem coragem. Muito complexa a terceira opção. Na verdade, o vídeo, sinceramente, eu achei bem diferente. Tá bem assim, para relacionamentos mais longos ou que já passaram por situações muito complicadas. Se não é o seu caso, então sugiro aí estar ouvindo os demais vídeos, né, com essa temática. Vamos lá, gente. Eu vou tirar um conselho agora para vocês da terceira opção. Vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer para quem escolheu essa opção. Terceira opção, conselho. Conselho para a terceira opção. Conselho para a terceira opção, espiritualidade. Olha, começar. Tem alguma coisa que o universo, a espiritualidade está falando que você tem que ficar parando aí de pensar nas múltiplas possibilidades e começar e fazer o que tem que ser feito. A minha escolha de crescimento é deixar de pensar no todo e começar com o que está disponível. Eu escolho a sabedoria do primeiro passo. Sabe aquela pessoa assim que às vezes, não, só vou fazer tal coisa se eu tiver isso? Claro, né? Cada caso é um caso, mas assim, gente, não fique... Faça, entende? Às vezes a pessoa ela fica colocando muito problema. Ah, só vou fazer isso quando eu for milionária. Só vou fazer isso quando eu tiver a minha casa dos sonhos. Não. Assim, não perca a oportunidade quando aparece no seu caminho. Se já dá para fazer tal coisa, mesmo que não seja perfeito, faça. Às vezes, essa coisa assim de deixar para o futuro acaba nunca acontecendo. Você acaba nunca fazendo aquilo que queria, porque nunca tá perfeito. Então, assim, aqui fala muito sobre... Acredito, né, que esteja falando muito sobre projetos aqui para a terceira opção, tá bom? Então, vocês que escolheram aí essa terceira opção, coloquem o seguinte nos comentários. Espiritualidade. Eu escolho a sabedoria do primeiro passo. Espiritualidade. Eu escolho a sabedoria, não tá focando, do primeiro passo.
Ok, gente. Então não esqueça aí de deixar o joinha, de deixar a sua afirmação. Se inscreva caso você ainda não seja inscrita, caso você ainda não seja inscrito aqui nessa egrégora de muita luz e amor do canal Mensagens e Caminhos Tarô. Gratidão pela presença de luz, pela rica presença de vocês. Espero também vê-los aqui e vê-las nos próximos vídeos. Tchau, tchau!